Prestem atenção nos elementos da fala dele. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first, before this decade is out, then we must be bold. Tem alguns recortes desse vídeo que são extraordinários. Escolhemos ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil. Quantas vezes nós escolhemos algo difícil? Ele disse que eles escolheram algo difícil porque isso vai trazer novas habilidades. Vai conseguir saber mais sobre coisas que são desconhecidas. Não tenho material, não tenho motor, não tenho combustível, não tenho gente, não tenho equipamento, mas eu quero isso. Porque daí, se eu conseguir isso, imagine quanta coisa vai aprender. Tem professor que não chega nem perto disso, de tentar buscar o impossível. Daí eu pergunto, só para vocês refletirem no cérebro aí, qual é o moonshot de cada um de vocês? Qual é esse sonho impossível que você tem guardado aí e que você gostaria de conquistar? Estou perguntando isso para o ser humano que me ouve, não para a instituição por enquanto. Fabrício, qual que é o seu moonshot como ser humano? Pensar bem nisso. Aqui. A gente estava falando, né? Meta daqui 5 anos, 10 anos, não é fácil você fazer assim. Agora é o seguinte, será que é isso? Nós como seres humanos buscamos ser referência, impactar vidas, achar solução para algo e mudar o mundo? O meu moonshot é esse. Agora, ninguém faz nada sozinho? Então eu pergunto qual é o moonshot da instituição de vocês. Professor Emerson, se você me permitir, você como um gestor, diga para nós qual é o moonshot do sistema positivo de ensino. Aquele sonho impossível. Tornar a aprendizagem dos nossos alunos realidade. Show? Senão a gente falha se a gente Ótimo. a gente existe para isso. Tarley, qual que é o moonshot do Colégio Visão de Formosa? Cara, vou até aumentar um pouquinho o tempo da resposta, mas realmente, nos 200 anos de educação, eu acho que a gente não teve a evolução que nós teremos nos próximos 10 anos. Então, o meu moonshot pessoal e institucional, ele se cruza, porque na escola familiar, você sabe, né? Então, o meu moonshot é fazer a melhor educação possível para os meus filhos e os alunos do Visão ao redor. Irmã Eurica, a senhora que é uma gestora de uma instituição que tem pano de fundo religioso, qual é o moonshot da sua escola no dia de hoje? Olha, mais ou menos baseado no que todo mundo já falou, é isso que a gente quer. Tornar essa escola assim, mais humana,
para poder chegar mais próximo de cada pessoa, de cada aluno, de cada pai, porque aí sim nós faremos a diferença. Show de bola. Nós sabemos, no nosso íntimo, qual é o nosso moonshot e qual é o moonshot da nossa instituição. Mas às vezes a gente titubeia para responder. Isso tem que estar muito claro para nós. Porque somos os gestores. Somos os líderes. Esse cara que discursou, ele tinha esse objetivo bem claro. Ele é um líder, ele é um gestor. E ele provocou a turma. Lá na escola hoje alguém disse que tinha que fazer a faísca para ver que fogo que ia dar. A nossa obrigação é fazer essa faísca para ver que fogo que vai dar. E ficar ali cuidando. Eu sei que na nossa escola a gente sempre procura ser o melhor do estado, do Brasil, do mundo, ainda mais quando algumas avaliações fazem rankings e a gente acaba se preocupando mais com o que eu vou colocar no outdoor para atrair aluno do que aquilo que eu posso mostrar para a sociedade, do que eu fiz com essas pessoas. Lá em Curitiba já foi mais, mas ainda é agressiva a comunicação no mobiliário urbano, no outdoor, no front light. E depois de resultados de vestibular e de Enem, principalmente vestibular, se você contar o número de vagas e percentuais, aquilo lá matematicamente é impossível. E eu já vi muitas instituições na cidade que eu moro, e eu já participei desse movimento, e até me penitencio por causa disso, a gente ficar estampando primeiro lugar aonde, primeiro lugar não sei aonde, primeiro lugar não sei aonde. Beleza. Mas eu não vi nenhuma instituição de ensino fazer um outdoor 20 anos depois, estampando assim: ei, Curitiba, lembra daquele aluno que passou em primeiro lugar na Federal há 20 anos atrás? Tá aqui, ó. Lembra que ele passou em medicina? Tá aqui, ó. Ele mudou o mundo. Ele fez isso, pesquisou isso, achou a cura disso, isso, aquele outro. Me mostra o depois. Tem que me mostrar o depois. O que isso foi útil para ele depois. Porque esse resultado do primeiro lugar é efêmero. Eu tive alunos que passavam em primeiro lugar e não sabiam falar, não sabiam se comunicar. Então o que me interessa é o que aconteceu depois dessa educação. Einstein disse que educação é aquilo que fica quando você se esqueceu do que você aprendeu. Depois de um ano de pré-vestibular, ninguém lembra mais quase nada. O que ficou? Quando você se esqueceu do que você aprendeu. Então, como nós podemos, professor, alinhar esse tal moonshot? É evidente que tem que exercitar empatia, conhecer o outro. É evidente que eu tenho que ter uma estrutura para organizar isso e chegar no meu produto. Porém, eu posso usar o moonshot do Learn Innovation, onde a gente consegue reunir tudo isso. Como podemos fazer algo? Isso aqui é simplesmente extraordinário, porque essa estrutura tem como base o discurso Tokenage. Ou seja, eu tenho um time de pessoas que eu quero chegar naquele ponto B. A nossa meta é o ponto B, eu quero chegar na Lua, mas como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? E daí a gente vem para algo que todo mundo fala, e eu era invocado porque eu queria entender isso. Competência, habilidade e atitude. Professor Mota, o que é competência? Competência é a capacidade de um ser humano reunir ingredientes para resolver uma situação complexa. Habilidade, saber usar esses ingredientes. Atitude, usar. Isso é competência, habilidade e atitude. E ainda, para alguns lugares, ainda cabe o V e o E. Daí fica chave, ao invés de chá. Tem que ter valores e ética. Um traficante, ele é muito competente, é muito hábil e tem atitude. Mas não tem ética, não tem valor. Então é o seguinte, nós podemos estruturar isso de uma forma bem legal. Eu, navegando naquelas figuras que eu já vou explicar, é possível ir do ponto A até o ponto B de um jeito bem legal. Começando por ali, como podemos resolver tal problema, que daqui a pouco eu vou colocar na mão de vocês. Vocês estarão divididos em 8 times de trabalho naquelas mesas que estão lá, e eu vou desafiá-los a construir algo. E quando vocês forem desafiados a pensarem sobre como vocês vão resolver algo, eu quero que vocês usem essa vibe, esse espírito do design thinking, porque vocês vão receber essa estrutura, onde nela nós não podemos escrever sobre esse papel, nós temos que usar post-its. O post-it assim é muito eficaz porque ele, como tem pouco espaço, faz com que sejamos objetivos. Porque o ser humano às vezes gosta de viajar, né, na hora de escrever. Isso aqui é objetividade. E também como o ser humano é muito visual, se você deixar esse mapa colorido fica mais agradável. E quando você vai no seu time discutir como podemos, permita o erro. Fala o que você está achando. É permitido errar. Porque de repente tem uma ideia que vai ser legal, que daí a gente vem para o item 2. Entendam que essa coluna aqui é a coluna de divergência. De repente vocês vão encontrar esse alvo. Vamos por esse caminho aqui, pronto, aconteceu a primeira convergência.
Só que como nunca fica perfeito, é possível você melhorar mais isso, você vai para um outro cone de divergência, só que ele é um pouquinho menor, porque você já fez um exercício antes, onde você pode ter novas ideias sobre aquilo que você escolheu. E daí, por fim, você acaba convergindo e navegando entre alguns limites até chegar no ponto B. É onde a gente vai discutir depois a meta SMART. E o que significa você ter aqueles limites desde o segundo cone de convergência até chegar no ponto B? Significa você sair da Terra e chegar à Lua, tendo uma direção certa, mas você não precisa ficar sempre naquela linha. Saibam vocês, meus queridos amigos, que Apolo 11 ficou 90% do tempo fora de rota para chegar na Lua. Ela fez zigue-zague. Mas os engenheiros sempre, quando ela saía dessa linha mestra, davam um jeito de voltar. Daí saía para lá, dava um jeito de voltar. Ficou 90% sem apontar efetivamente para a Lua. Alguns de vocês podem pensar, Mota, por que não deixaram sair assim e depois só alinhava no último? Porque por geometria é possível perceber que a distância percorrida seria maior, poderia até chegar na Lua, mas não teria combustível para voltar. Então você tem que saber para onde que a sua instituição está indo e de tempos em tempos alinhar a galera. Porque não tem como você direcionar e saber que vai chegar lá. Porque trocentas coisas acontecem. Eu sempre procurei zelar pela semana pedagógica da minha escola. Escolhi as pessoas para vir falar, para tentar impactar. Os professores entregaram o planejamento. Sexta-feira termina a falação. Sábado e domingo a gente usa para limpar a escola, para pintar não sei o que, para deixar impecável. E foi tudo combinado com os professores, cara. Só que daí começou a aula segunda-feira. Aquele fervo. A hora que o professor fecha a porta da sala de aula, você está refém dele. Você combinou tudo, mas você está refém dele. Ou seja, você sabe onde você quer chegar, mas tem que ficar o tempo todo ajustando. O tempo todo ajustando. E isso nós só conseguiremos se nós formos competentes. Porque para competência tem uma fórmula. Eu, como engenheiro e como professor de matemática, não podia deixar de passar isso para vocês. Competência é uma razão, uma divisão. Resultado sobre esforço. Vamos supor que você saiba o resultado que você quer chegar, agora você precisa se esforçar para isso. E o problema é que um estando no numerador e outro no denominador, nos denuncia o seguinte: quanto mais esforço para chegar num resultado, menos incompetente você é. Você pode ser rotulado como incompetente. E esse esforço eu consegui enxergar sobre 3 viés. E tem um que eu não posso deixar de falar em primeiro lugar na instituição de ensino, que são recursos. Quais os recursos que eu tenho para atingir esse resultado? Quando eu coloco essa cifra, entenda: internet, quadro, gente, chão, não sei o que vai gastar dinheiro. Terceiro item: quanto tempo eu tenho para chegar nesse resultado? E o terceiro item: qual é o time que está comigo que vai me fazer chegar nesse resultado? A gente gasta muito tempo nesse esforço para chegar no resultado. Se esse denominador for muito grande, essa divisão dá um resultado 0, alguma coisa e você não teve competência para aquilo. Não conseguiu reunir os ingredientes para solucionar o seu problema complexo. Massa. Adoro isso aí. Você conseguir equacionar competência é algo extraordinário. E a gente consegue até entender um pouquinho competências gerais da BNCC. Porque eu tenho que reunir ingredientes para resolver situações complexas. Vocês estão prontos? Sim! Credo, eu vou embora. Vocês estão prontos? Sim! Então, beleza. Então é o seguinte, nós vamos dividir vocês em times de trabalho.